Como eu tenho feito diversas imobiliárias de 3 corretores, 2 ou até mesmo um corretor vender de 3 a 7 vendas em até um mês. 23 dias mais ou menos é o que eu coloco, porque essa é a média que a gente precisa. Eu percebi que esse é o tempo de conversão que um lead chega, cai para ti, começa a conversar e faz o fechamento de uma negociação se ele tiver no momento de compra, tá? Eu vou passar para você um case real de um cliente que a gente atende. Então, eu queria que vocês se atentassem na estratégia, não nos detalhes, porque detalhe eu tive que montar de acordo com a necessidade desse cliente. Pode ser que a sua necessidade não seja a dele. Então eu quero que você esteja aberto para a parte estratégica. Preste atenção na estrutura, porque a estrutura ela é sempre a mesma, ela não muda. Agora, detalhezinho outro, deixa de lado, não vai levar em consideração. Só um detalhe, se você não me conhece, eu sou o Felipe, eu até bati no microfone. Eu quero me apresentar para você. Eu estou no mercado há 6 anos, eu já atendi mais de 300 empresas, já fiz mais de 1.000 horas de consultoria gratuita. E ao final do vídeo, caso faça sentido, eu vou fazer um convite para você fazer uma reunião comigo ou com alguém do meu time que vai estar é, logo para o final do vídeo. Caso faça sentido, tá? Eu não atendo muitas pessoas atualmente porque a minha agenda não permite, mas enfim, está me conhecendo agora? Dá um like nesse vídeo. Se você gostar do conteúdo, eu tenho certeza que você vai se beneficiar com outros conteúdos do canal. Semana passada eu postei de como eu poderia, como eu fiz uma imobiliária como eu investi R$ 32.000 eu fiz uma imobiliária fazer 35 milhões em VGV. Então, acompanha comigo que a gente vai estar juntos nessa, tá? Enfim, como que eu consegui fazer com que duas pessoas vendessem 8 imóveis com R$ 4.000 de investimento? 4.000. Você quer a realidade? 4.000 para 8 vendas? Eu acho que foi até pouco para ele. Eu podia ter tirado muito mais, né? Só para você ter uma noção, o ticket médio do produto, ele vendia apartamentos, lançamento 450 mil. Fez 8 vendas, mais ou menos um VGV de 3,6 milhões. ROI de 900%. 900%, você colocou 4 mil e voltou 3,5 milhões em 8 vendas. Acompanha comigo que você vai entender como que eu fiz isso aqui, tá? Primeira coisa, entender contexto geopolítico. Segundo, um funil científico. Terceiro, entender muito bem o conceito de LTV, que é o dinheiro que o cliente ele te paga ao longo da vida dele, sobre o CAC, que é o quanto que custa para você ter esse cara como cliente. E eu vou usar como que eu peguei essas coisas, misturei elas de forma organizada, misturei bem controverso. E eu consegui chegar nesse resultado. Primeira coisa é o timing. Ó, isso foi durante a gente tá numa taxa de juros subindo para 13,75%. O dólar estava na faixa de R$ 6 na época que a gente fez esse funil, faz pouco tempo. Tinha uma tensão na China com as commodities, então o China e Estados Unidos, né? E a inflação estava pressionando os custos de construção. Fora isso, o Brasil tem o custo Brasil. O Brasil ele já é um samba de louco. Então, imagina se lá estava ruim, imagina aqui. Nós estamos com juros a quase 15% hoje. Você entende que mesmo na crise você consegue prosperar? Eu quero te passar essa ideia, tá? Ó, o resultado naquela situação era um mercado em pânico, tal, enfim, menos. Mas o que eu vejo, tá? Quando o mercado tá nessa maravilha toda que tá, você tem menos concorrência, porque tem menos gente investindo em publicidade. Então as pessoas costumam tirar o pé. É nessa hora que você tem que aumentar o investimento.
Não é à toa que eu abri mais 5 postos de trabalho para poder contratar gente para o meu escritório. Porque aqui, no momento de crise, é onde eu sei que eu vou crescer. Se tem mais clientes que têm uma decisão maior, então aqueles curiosos, aquelas pessoas que tá só vendo, sabe? Ela não vai chegar até você, ela vai parar de pesquisar. Você tem um preço mais estável, né? Porque você pode usar o seguinte termo: fulano, agora é o momento ideal para você comprar. Essa é a questão, tá? Então, essa imobiliária, uma imobiliária familiar, estava vendendo de 1 a 2 imóveis, a gente chegou, acrescentou esses 8 imóveis ali, com 4 mil de investimento, em menos de um mês. O que eu precisei usar? Eu tive que organizar o CRM deles. CRM é a parte onde você organiza o seu comercial. No caso, eu tenho o meu CRM e eu faço as minhas automações por lá. Eu uso o WhatsApp, eu uso inteligência artificial que conversa através do WhatsApp. Eu faço tudo por lá. Tive que fazer um bom marketing. Não é plaquinha de rua. Um bom marketing é um bom funil de aquisição. Eu comentei isso em outro vídeo. Então, se você quiser saber mais de funil de aquisição, entra no outro vídeo que você vai ver lá no meu canal. Gerei bastante lead. Então, na internet a gente tem essa possibilidade. No caso dele, eu gerei lead a R$3 aproximadamente. E outra coisa que você acaba não vendo, que é onde mora o seu lucro, que eu fiz para ele usando um CRM organizado, com processo, com estrutura, foi conversar com o lead da base dele. Isso é o mais importante. Se você não tem um puto no bolso, R$1 para poder investir em anúncio, você não tem que ficar querendo contratar alguém. Você tem que relacionar com o que você já está do teu lado. Olha para o teu WhatsApp, quantos contatos não tem lá? Pega, seleciona 15 leads, 15 contatos do seu WhatsApp por dia. Faz uma ligação, pergunta se a pessoa está bem, se ela acordou bem, se na noite passada ela dormiu bem. E pergunta se ela não sabe quem está querendo comprar o imóvel. O corretor acabou esquecendo do papel dele. Aí por isso que a gente teve que entrar com inteligência artificial. Olha que loucura. A inteligência artificial está fazendo isso. Quando eu entro nas imobiliárias é para ela fazer isso. Imagina só. Então foi o que eu fiz para ele, alimentei a base dele. Então, a base é onde mora o lucro escondido. Se você conversar com a tua base, indicação, você vai tirar alguma venda e ela já vai te levantar para poder começar a criar sinergia, né? Então, parte estratégica, né? Vamos para os cálculos aqui. Ticket médio mais ou menos 450 mil, comissão de lançamento é menor, não é 6%, é 3%, então 13.500 por venda. E o cliente, ele satisfeito, ele indica de 3 a novos possíveis clientes. A gente vai ter um LTV no final das contas de R$40.500. Eu investi 4. Diretamente falando das campanhas, eu vou ter um LTV 13 mil, mais ou menos, que foi... vai ser mais, né? É que aqui eu fiz o que a gente conseguiu gerar de resultado como um todo, que foi R$40.500. Ó, o que eu fiz aqui? Parte de custo de aquisição. No Meta Ads, a gente buscou um CAC máximo de R$500 por cliente. Então, a proporção de LTV sobre o CAC, que é o dinheiro que o cliente gasta, e o CAC, que é o dinheiro que você gasta para você chegar até ele, foi de 81 por 1. Olha que interessante. O excelente é 3 por 1. 3 por 1. 3 para 1 de CAC, de LTV sobre CAC. Isso já torna uma operação escalável, uma operação rentável. Eu consegui aqui gerar com esse processo todo, parte de publicidade, reaquecimento de base, CRM, inteligência artificial, 81 por 1. Pessoal, não é um resultado fora da curva, porque ninguém está fazendo isso. O básico ninguém está fazendo o que realmente precisa ser feito, né?
E o funil que a gente usou, passo a passo, é o seguinte, eu vou dividir aqui para vocês em algumas partes, né? Passo 1, conteúdo de autoridade. Então eu lotei o Instagram do cara falando sobre ele, falando sobre o que ele fazia, enfim, para criar branding com imagens boas, com fotos boas, tudo pelo celular dele, não precisa gastar com ninguém fora. Ele mesmo fez. Segundo, é a isca irresistível. Ele criou uma oferta para poder trazer as pessoas que ele tinha como cliente ideal. A oferta era consultoria gratuita para você conseguir o seu imóvel mesmo com juros altos e pagando pouco de entrada e pouco de parcela. Olha que oferta que ele criou. Lá no Instagram dele colocou a bio lá, eu consigo fazer você comprar o seu imóvel mesmo com juros altos e pagando entrada baixa e parcela baixa. Aí a gente conseguiu, a gente chama de lead magnet, que é uma estratégia de isca. Então, na bio dele, ele convidava as pessoas para poder acessar uma planilha de simulação de financiamento. A pessoa despretensiosa vai lá, clica, cadastra. O que acontece? Você já tem os dados dela. É isso que eu quero que ela faça. E qualquer planilha dá certo. Você pode fazer uma landing page, colocar a planilha e a pessoa vai clicar e acessar. Você já tem os dados dela. Depois eu tenho um CTA no final dessa planilha, onde em vários momentos eu apresento a possibilidade da pessoa fazer uma reunião com esse corretor, uma consultoria com esse corretor. Daí eu fiz uma segmentação, fui subir algumas campanhas, fiz algumas segmentações no Meta Ads público, coloquei 28 a 55, uma renda de 8 mil, mais ou menos, com base nos interesses, né? E uma geolocalização de 20 km. Isso aqui não é nem o mais importante, mas é realmente importante, mas não é o mais importante. Próximo passo, construir essa landing page otimizada, onde eu colocava um CTA igual, descubra como comprar o seu imóvel mesmo com juros em alta, pagando pouco de entrada e pouco de parcela, e a pessoa cadastrava para fazer o recebimento da planilha. E aí eu já tinha usado dela, eu já chamava ela. Daí eu fiz um funil de nutrição automática no WhatsApp, uma sequência de uma mensagem, duas, três. Primeira mensagem era material mais o convite para o agendamento. Segunda mensagem, segundo dia, era um case de sucesso similar, onde era um vídeo maravilhoso, falando, olha, essa pessoa era assim, ela conseguiu isso com a minha ajuda. Terceiro, era uma oportunidade específica. Então, fulano, eu tenho 5 imóveis. O terceiro follow-up, terceiro dia, fulano, eu vi um imóvel que pode ser que interesse para você. Você quer bater um papo comigo? Isso no terceiro follow-up. E aí a gente conseguiu uma taxa de agendamento de 60%. Não, 60% não. 56% para ser exato. Não é bom? Depois a gente fez uma apresentação consultiva, ele fazia uma ligação, qualificava o cliente na ligação, e aí a gente conseguiu uma taxa de aderência nesse funil de mais ou menos 35% das ligações que ele fazia eram leads qualificados. Nem tudo é flores. 35% já é uma boa taxa, tá? Resultado final foi esse. Nos últimos... o resultado que ele fez, tudo isso aqui que a gente fez foi um mês, mas a gente colheu o resultado por 90 dias. A gente metrificou, a gente colocou 4 mil, além de page a gente não gastou nada, a automação não gastou nada. No caso, ele gastou, mas foi assim, um custo que eu ajudei ele, digamos que eu fiz essa ajuda, e o total só foi um investimento em mídia. A gente gerou 120 leads, a gente fez 72 agendamentos, mais ou menos 8 vendas, que tá para contabilizar até mais, e um faturamento de um VGV de 3 milhões e 600 mil, com um comissionamento de 108 mil, contando com as pessoas que indicaram ele também, tá? O custo real do cliente ele ficou na faixa de o CAC 333, mais ou menos 333 por cliente. E o LTV é de 13.500. Então, cara, eu gastei R$ 333 para fazer a compra
de um lead que vai me recomendar, porque eu presto um bom serviço, e ele vai fazer indicações também. Recomendar, fazer indicação, enfim, a mesma coisa. E ele vai me dar lucro também, tá? Tempo médio de venda, mais ou menos como é lançamento, é menor, né? Se for uma casa, um apartamento pronto, você vai ter um tempo maior, tá? O ponto aqui é que o seguinte, ó, o que fez a diferença, né? A gente usou a crise como vantagem competitiva e uma desculpa como se fosse inimigo em comum. Então a gente pegou o que era ruim e fez ficar bom. A gente só mudou o ângulo de visão. Um bom marqueteiro faz isso. O bom marqueteiro faz um motivo para o cliente comprar o ano todo. Ele cria uma motivação para o cliente comprar o ano todo. A matemática clara é o LTV vezes CAC bem calculado elimina o risco. O LTV sobre CAC bem calculado elimina o risco. Uma boa projeção feita vai eliminar o risco, tá? E a segmentação ela foi precisa. Eu bati muito forte na minha comunicação. Eu não quis vender para todo tipo de cliente. Eu falei, cara, eu resolvo essa dor. E a dor é, mesmo com juros altos, eu vou fazer você comprar esse imóvel, parar de pagar aluguel e ainda assim vai fazer sentido pagando pouco de entrada e pouco de por mês. Essa foi a comunicação. E ele pegou, abraçou esse público. A gente fez uma nutrição, construiu as automações pelo WhatsApp, então a gente conseguiu fazer isso aí. O que fez a diferença foi isso. Timing, geopolítico, matemática clara da relação de LTV sobre CAC, segmentação foi muito precisa, a mensagem foi muito clara, o processo consultivo foi muito bom para qualificar o lead, não levar lead para visita ruim. E nutrição foi uma nutrição inteligente, cadenciada, num funil de vendas ali muito bom, tá? Ó, eu quero fazer um convite para vocês, igual eu comentei lá no começo. Se você ficou até o final, eu vejo que você é uma pessoa realmente interessada. Então já aproveita, dá o like, comenta o que você achou. Eu vou esperar, vou fazer um tempinho de silêncio para você fazer isso. Se tocar que esse conteúdo é um conteúdo de alto valor, eu quero que você se beneficie por isso e eu quero que você me ajude a crescer. Então, estou esperando. Bom, eu acredito que você já fez isso. Me ajudou já? Agora eu vou te ajudar. Lá no comentário ou na descrição você vai ter um link para poder acessar a minha consultoria e eu quero que você entre em contato com o nosso time. Se realmente você quiser uma ajuda do meu time ou minha parte estratégica para desenhar um funil e a gente buscar possivelmente não iguais, resultados iguais, mas resultados semelhantes, bons resultados. Você quer ter uma empresa que te ajude e que ela seja uma empresa que tenha histórico, que você possa ter confiança, você está conversando com a pessoa certa, então clica ali. Se você tiver o perfil de cliente que a gente atende, a gente vai passar para você sim algumas recomendações e vamos agendar um bate-papo estratégico, pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, tá? Então você só vai saber se você for lá e clicar e fazer a aplicação. Clica lá. Fiquem com Deus, até mais. Olhem os outros vídeos do canal também, que vai ser bem legal para você crescer o teu repertório e aumentar o nível de consciência. Valeu, até mais. Abraço.